e eu vou falar com a doutora Patrícia Alonso, que é advogada, está na linha, e que vai falar um pouquinho sobre a sua experiência assistindo ao filme Nada a Perder. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Bispo. A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Você foi ver o filme convidada por alguém? Como foi? Sim, eu participo da convenção de pastores do Copan e lá tivemos a oportunidade de ouvirmos que ia ter o filme Nada a Perder. E então eu fui até o cinema, né, para poder assistir e conferir os grandes feitos que o Senhor tem feito na Igreja Universal e também na Igreja Evangélica do Brasil, né? Uhum. Eu acho que quando a gente fala assim a respeito de uma vitória de uma determinada denominação, eu penso que nós temos que falar do corpo de Cristo. Então, o Nada a Perder, ele conta a história do avanço do Evangelho no Brasil através da vida do Bispo Macedo, né? Exatamente. Só para esclarecer, doutora Patrícia, você não é da Igreja Universal. Não, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. O meu pastor é o pastor Silas Malafaia. Aqui em São Paulo, os meus pastores são o pastor Alexandre Rangel e o pastor Odilon Santos. E é muito importante esse ponto que você está fazendo, porque é importante que todos os evangélicos percebam isso que você acabou de falar, que não somente sobre o filme Nada a Perder, mas que os evangélicos tenham uma consciência da história do evangelho e dos evangélicos neste país. Exato. Que, infelizmente, há um pequeno segmento, mas muito barulhento segmento da sociedade que tem ojeriza aos evangélicos, que tem ojeriza ao trabalho, inclusive ao filme do bispo. O Bispo Macedo é aquele saco de pancada, obviamente, porque é a pessoa que mais tem, digamos, prominência por causa do trabalho. Não é melhor que ninguém, simplesmente porque ele está lá, né, é a fruta que está na beira da estrada, né? Então, é o que é mais atingido. Mas quando ele é atingido, é importante que todos os evangélicos sintam que esse ataque não é a ele, mas é a fé evangélica. Exato, é verdade. Eu senti muito forte isso no filme, porque é muito interessante que até a metade do filme ele vai mostrando todos os nãos que o Bispo Macedo foi ouvindo, do chamado que Deus tinha feito a ele, né? Uhum. Mas há uma cena, assim, que talvez muitas pessoas não considerem importante, mas que para mim foi naquele fatídico almoço, né? Que o Bispo Macedo expõe à família que ele vai sair do emprego e que ele vai começar a viver pela fé, porque ele sentia que o chamado que Deus tinha para ele não era só para o Brasil, mas para o mundo. E mais uma vez ele ouve um não. E aí, quando a família se reúne em roda para orar, ele sai e vai orar mais distante. Eu acho que aquele momento foi a confirmação no coração do Bispo Macedo de que o chamado que Deus tinha para ele não poderia andar com muita gente, ele precisava ser sozinho, porque era muito específico o chamado. E que nem muitas pessoas entenderiam os projetos que Deus tinha para o bispo, né? Depois dessa cena, o bispo, mesmo com a dificuldade que ele tinha da mão, ele vai para a praça, carrega a caixa de som, carrega o microfone e encara um púlpito que não tinha membros, porque em praça pública você não sabe quem vai assistir, né? Mas ele confiando nas promessas que Deus tinha, ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia qual era a dinâmica das promessas que Deus tinha, mas ele realmente se revoltou com a situação que estava vivendo a igreja cristã naquele momento, talvez um pouco estática, né, àquilo que Deus queria, né, que Deus planejava para a igreja evangélica no Brasil. E aí ele começa, simplesmente porque ele tinha uma promessa e a confirmação no coração dele, de que Deus estaria com ele, né? Quer dizer, ele soube tirar das adversidades, das afrontas, dos nãos que ele recebeu, combustível, né? Exato. Não só dos não. A gente não vai contar o filme aqui, né, doutora, porque as pessoas têm que ver, mas quantos nãos, quantas adversidades ele recebeu, e a cada uma, ele, agora é que eu vou para cima, agora que eu vou subir, vou pisar sobre isso e vou vencer. Quer dizer, as pessoas que vão assistir o filme, que estão passando por adversidades, por lutas, estão se sentindo
fracas diante dos seus problemas, quase desistindo dos seus sonhos, ou já desistiram dos seus sonhos, elas precisam ir ver por elas mesmas, para que elas entendam. As adversidades são oportunidades, né? Exato, exatamente. Oportunidades. Eu acho que nada a perder seria a contextualização do José do Egito nos dias de hoje, né? A vida do bispo Edir Macedo é a história do José moderno, né? Mas que Deus honrou ele, e nessa dinâmica, né? Do pouco a pouco, a abertura da primeira igreja, depois dele ir para a rádio, depois dele obter a TV Record, tudo isso foi uma dinâmica. Depois agora o Templo de Salomão, e nós não sabemos o que Deus vai ter mais pro bispo Edir Macedo, né? Quando a gente pensa que acho que não tem mais o que inventar, daqui a pouco tem uma nova ideia, né? Uma nova promessa. É isso aí, graças a Deus. Eu fico muito feliz por fazer parte desse movimento, né? Eu acho que é o corpo de Cristo, mais uma vez eu falo, né? Eu acho que a vitória do bispo Edir Macedo é a vitória do corpo de Cristo, né? Nós que conhecemos a história da igreja cristã, nós sabemos que muitos dos nossos evangelistas em lugares longe do centro, muitos deles foram apedrejados em praça pública por pregar o evangelho, né? Então, há um trabalho que hoje a Igreja Universal fez, deu à igreja evangélica no Brasil uma credibilidade, né? E que não podem mais mexer com os evangélicos, porque hoje nós temos uma televisão, nós temos uma rádio para podermos trazer a verdade à sociedade, né? Então, glória a Deus pela vida do bispo, glória a Deus pelo trabalho da Igreja Universal, e vamos em frente, temos muito ainda que Deus dá, né? Até que Ele nos venha buscar a sua igreja. Muito obrigado, doutora Patrícia Alonso, advogada, membro da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, não é isso? Amém, isso mesmo. Que Deus abençoe. Amém, bispo. Um abraço a todos aí. A vocês também. Tchau. Tá.